Olá, pessoal. Então, vamos continuar nossas aulas. Agora nós vamos para o capítulo 6, que é referente ao sistema de galerias, né, que vai ser responsável, então, por receber a água captada pelas bocas coletoras, direcionadas pelos tubos de ligação ou pelos bigodes, e levá-la, essa água, até o canal mais próximo, tá bem? Então, o sistema de galerias de águas pluviais compõe o sistema inicial ou o sistema de microdrenagem, é, tal qual ele é responsável por, depois dos condutos e postos de visitas captarem a água escoada superficialmente, coleta e conduz é, é, essa água e vai descarregar no sistema inicial até o ponto de lançamento, que consiste no sistema de macrodrenagem ou nos sistemas de canais, tá bem? É, Bons sistemas de macrodrenagem, mais bons projetos urbanísticos, podem eliminar a necessidade de galerias. Como assim? Como que a gente vem conversando desde o início dessas aulas? Eu posso ajustar os meus projetos de tal maneira que uma quadra não necessariamente precise sempre ter boca coletora. Eu posso direcionar a água de uma quadra para outra e assim sucessivamente, sem a necessidade de começar um sistema de drenagem tão logo eu inicie a execução ou tão logo inicie as ruas do meu bairro nos pontos mais altos. Também, também posso trabalhar ou condicionar o meu bairro, o meu sistema de macro drenagem, meu projeto urbanístico, de tal maneira que quando a capacidade da sarjeta ela for atingida, eu tenha um parque, eu tenha uma área para eu poder descarregar essa água sem a necessidade de fazer um sistema de macrodrenagem, tá bem? É, Quanto mais distante do ponto de lançamento, mais extenso será o sistema de galeria, tá? Então é o seguinte, o que quer dizer isso? Obviamente, se está mais ponto, se está mais longe do ponto de lançamento, maior vai ser o sistema de galeria. Óbvio. Porém, o que eu quero dizer com isso? Que é para se evitar fazer redes ou sistemas de galeria muito longas, porque você vai ter a demanda de ter cada vez maiores diâmetros e, consequentemente, maior diâmetro eu vou ter um sistema mais caro, chegando até meu sistema de galerias, tá? Perdão, meu sistema de canal. Então, o ideal é que os sistemas de drenagem, tão logo comece, o mais rápido possível, eu já lance no sistema de canal ou no sistema de macrodrenagem, para que eu minimize os custos que eu vou ter com o sistema de galeria, tá? Então, a nossa concepção vai ser reduzir extensão de sistemas de galeria e galeria nós vamos também trabalhar com tempo de retorno de 2 a 10 anos, em função do sistema ou eh, da, do uso e ocupação que nós queiramos proteger, por exemplo, colégio, hospital, centro comercial, shopping, enfim, o que nós precisaremos proteger, então nós vamos trabalhar entre 2 e 10 anos, e nessa faixa de 2 a 10 anos, os sistemas, eles são, esses sistemas de galerias, eles são economicamente viáveis. Bom, os sistemas de galeria, o diâmetro deles é entre 600 e 1000 milímetros, tá? Acima de 1000 milímetros, ele já é considerado sistema de macro drenagem, tá? Mesmo se esse sistema, por exemplo, fosse de 1800 milímetros, por exemplo, e passando no centro de um bairro. Professor, então eu vou substituir essa de, sei lá, de 1800 por 200, tá? Tudo bem. Mesmo assim, unitariamente, se for maior do que 1500,
já é considerado sistema de macrodrenagem, mesmo passando no meio da rua, tá? Sistema de macrodrenagem não necessariamente quer dizer que é um canal é, é, que foi regularizado, né? Um rio que foi regularizado a um canal. Não quer dizer necessariamente isso, tá? É, nós poderemos usar sistemas menores que 600? Sim, a gente pode usar 300 milímetros. Bom, em que circunstâncias que nós podemos usar isso? É, quando for um bairro ou um loteamento que nós controlaremos a entrada de água. Por exemplo, um condomínio fechado, tá? Porque no condomínio fechado não vai ter água pluvial que foi gerada pelos bairros vizinhos e vai lançar no meu bairro fechado, tá? O condomínio fechado ele é isolado, o sistema de drenagem dele. A não ser que haja uma demanda da prefeitura de que você faça uma rede passando no seu bairro, enfim. Mas assim, via de regra, é, os sistemas de microdrenagem, de condomínios fechados, eles são isolados, tá? Eles só recebem água pluvial gerada naquela área que você trabalhou. Então é o seguinte, se no seu sistema isolado 300 milímetros for suficiente, você vai poder usar, tá? Lógico, se precisar de 400, 500, 600, enfim, assim por diante, você terá que ir aumentando, mesmo sendo um condomínio fechado, porque naquele trecho precisará de um diâmetro de 300, 400, enfim, diâmetros maiores, para dar vazão para aquela quantidade de água pluvial que vai acumular naquele trecho, tá? Então, se você consegue controlar a entrada de água, se é um sistema isolado, um sistema fechado, um sistema em que você não vai precisar deixar, não correrá o risco de água pluvial de bairros vizinhos contribuir no seu sistema, então você pode trabalhar com 300. Menor que 300, por que não? Porque o mínimo de diâmetro do bigode é 300 milímetros. Então, em um sistema hidráulico de conduto livre, nós não podemos reduzir o diâmetro, porque imagina o seguinte, passou alguma coisa pelo diâmetro de 300, aí, do bigode. Aí na hora que chegou na galeria, nós temos um diâmetro de 200. Aí entope a galeria na hora que chegar esse objeto aí que o sistema, porventura, acabou drenando. Então, nós poderemos usar no mínimo 300, desde que o nosso sistema seja isolado, nosso sistema de drenagem seja isolado, ou seja, não recebe contribuição de nenhum outro bairro e não corre o risco de no futuro receber, tá? Mas limitado, o mínimo dos mínimos seria o 300 por conta do diâmetro do bigode, tá? Então, esse diâmetrozinho aqui, ele é no mínimo 300 milímetros, tá bem? E a localização é no eixo da via, porque nós já vimos que em um dos eixos, em um dos terços, passa água, por exemplo, em outro trecho passa o esgoto, por exemplo, e no centro vai passar o sistema de galeria, tá? Para a gente ter uma ideia aí, galera, quando a gente vai falando aí de 2 a 10 anos de tempo de retorno, incluindo custos globais, mão de obra, para fins de comparação, tá? Isso assim, comparando unidade padrão de capital, tá? Por metro linear de execução de rede. Então, olha só, se eu estou usando aí diâmetro de 300, esse custo aí por metro linear, ele seria 0,8 da unidade padrão de capital. Quando nós vamos para o de 400, olha só, eu subi só 100 milímetros, tá? Subi um terço aí o milímetro, subi 33%. Porém, eu aumentei em 3 vezes aí praticamente, vai 2,5 vezes o custo. Então notem que o custo ele não é
ele não sobe linear ao aumento do diâmetro, tá? Isso porque quando eu aumento o diâmetro, eu tenho que aumentar a vala, aumentando a vala, eu aumento a profundidade, aumento a, a abertura também da boca por conta da declividade do talude. Então, por exemplo, quando eu fiz um tubinho de 300, eu poderia ter feito uma vala trapezoidal de menor alcance. Porém, se eu aumento, deixa eu fazer aqui por cima, se eu aumento essa tubulação aí, uma tubulação para 400, eu vou ter que escavar mais, consequentemente, eu vou aumentar a minha vala de escavação para que eu tenha o assentamento adequado, ou então eu vou ter que escorar com escoras reforçadas nas laterais para eu poder trabalhar com valas de 90 graus, tá? Então os custos eles acabam sendo significativamente caros ou superiores conforme eu vou aumentando a vala. Outra coisa, quando eu chego, por exemplo, em tubulações de 1.500, ou conforme eu vou aumentando a tubulação, eu aumento o vão livre dela. E por conta desse vão livre, tá? Que eu estou aumentando, e o peso que ela vai estar sendo submetida, essa estrutura ela tem que ser cada vez mais reforçada com ferro. Então, ferro e concreto. Então, ela acaba sendo uma tubulação cada vez mais cara, porque eu estou tendo que fazer uma tubulação mais resistente por conta do peso a que ele vai estar sendo submetida, por conta do vão que é gerado no sistema. Então, galera, o que nós vamos buscar sempre é ter um custo, como já é um sistema caro por natureza, pela natureza do sistema, a gente vai tentar sempre buscar o custo mínimo possível para que a gente consiga viabilizar a maior quantidade de sistemas de drenagem, ou de rede, ou de locais em que serão executadas esse sistema, ou que poderão receber esse sistema de drenagem, tá bem? Até por isso que nós evitamos fazer sistemas muito longos de galeria, porque conforme a gente vai fazendo mais longo, maiores, opa, aqui não vai ser verdinho não, maiores serão os diâmetros. Então, por isso que a gente, consequentemente, maiores serão os valores que nós vamos investir. Aí, justamente por isso que nós tentamos fazer comprimentos totais cada vez menores. Para quê? Porque fazendo sistemas menores, nós conseguimos fazer sistemas mais acessíveis financeiramente. Tá bem, galera? Então a gente consegue executar um sistema em uma maior quantidade ou maior comprimento do bairro, ou maior área do bairro, ou não só do bairro, né? Mas do município a gente consiga atender maior quantidade da área do município a gente consiga atender com sistemas de drenagem, beleza? Assim como nos demais sistemas que nós vimos, né, sistema de água, sistema de esgoto, a escavação e reaterro, ele é o maior, esses dois custos, né, desses dois serviços, compõem o maior custo do sistema de galeria. Então, só para a gente ter uma ideia aí, ó, na casa de 600 milímetros, a gente vai ter que cavar se a vala for até 2 metros, nós vamos ter que fazer uma vala de 1,40. Isso se ela for retangular, tá bem? Só que assim, acima de 1,20 nós já temos que escorar. Para a vala superior a 2 metros, nós temos que cavar 1,60 de largura. E isso se a vala também for retangular, com escoras na lateral. Se a gente não quer usar escora, nós temos que fazer vala trapezoidal, pelo menos com, aqui, né, pelo menos com 45 graus, tá? Justamente para poder não ser um sistema ou em relação horizontal, né, em relação à vertical, pelo menos de 45 graus, para que a vala tenha estabilidade e não venha a
cair dentro da nossa vala e as paredes não venham a solapar e soterrar toda a equipe que vai estar trabalhando, tá? Então, para vocês terem uma ideia, ó, quando eu cavar quando eu tiver que colocar uma tubulação de 1.500 milímetros, a minha vala vai ter que ser ou 2,5 metros de largura para até 2 metros de profundidade, e acima de 2 metros de profundidade ela tem que ser pelo menos 2,70, tá? Essa largura de vala, galera, além de poder ter pessoas, né, pelo menos um pedreiro trabalhando no assentamento da tubulação, mas também para a tubulação, como ela vai ser içada, para que tenha um pouquinho de flexibilidade ali ou de mobilidade da peça dentro da vala e não fique muito apertado, né? Que a peça consiga ser assentada de uma forma adequada, consiga um pedreiro ir dentro da vala e assentar essa tubulação, passar argamassa no entorno dela, tá bem? Então esse custo, né, ele acaba sendo significativamente aumentado por conta do aumento da vala, tá bem? Além da profundidade da vala, né, da largura da vala, eu também tenho o assentamento em ou 95 graus de vala ou a necessidade de instalar escoras para que a vala não solape para dentro por cima da equipe, tá? Para procedimentos de projeto, nós vamos ter que alguns dados básicos que a gente vai precisar. Primeiro é a planta da área, né, que nós vamos trabalhar. A escala recomendada aí é entre 1.500, 1 para 500 ou 1 para 1.000, tá? Acima dessa escala, tá? Já começa a ficar um projeto muito encavalado, tá? A gente não consegue ter ideia do que a gente está projetando ou da informação que a gente está puxando para fazer, para servir como dado primário para a elaboração do nosso projeto. O ideal é que as curvas de nível seja entre meio e 1 metro. Geralmente eu trabalho com 1 metro, tá? Porque quando eu trabalho com meio, elas ficam muito encavaladas as curvas, tá? Principalmente se meu bairro tiver uma declividade aí na faixa até 5%, mesmo até 5%, começa a ficar muita curva de nível uma em cima da outra. Aí a de 1 metro já faz um papel adequado aí para a gente poder dimensionar. Mas se for uma região muito plana, aí você pode trabalhar com curvas de nível de meio metro para você poder ter alguma informação em algumas esquinas, em alguns pontos de interesse da elaboração do seu projeto, tá? Eu tenho que saber quais são as ruas que existem ou as que serão projetadas, tá bem? Para eu e outra questão importante, porque das ruas existentes a gente consegue pegar dados primários. Das ruas projetadas, dados primários como, por exemplo, cota do eixo da rua, largura da rua, enfim. E além da planta geral da área, o mapa geral da bacia hidrográfica na escala de 1 para 5.000 ou 1 para 10.000. Esse mapa geral da bacia hidrográfica é justamente para saber se tem alguma outra área, por exemplo, aqui tem deixa eu colocar o riozinho bonitinho aqui para gente, tá? Por exemplo, aqui está o rio principal. Nós estamos fazendo um bairro aqui, por exemplo, ó, tá? Então, por que a gente tem que saber qual que é o mapa geral da bacia? Porque numa configuração como essa, a precipitação que cair nessa área, eu vou ter que recolher e saber, por exemplo, o canal ou a macrodrenagem, além da microdrenagem, qual que vai ser a macrodrenagem até eu lançar no canal. Porém, galera, eu também, pela característica que tem aqui o bairro, provavelmente eu terei vazão sendo contribuída de montante dessa região, né, que seria, por exemplo, essa área que vai continuar ainda rural, que vai contribuir para o bairro, tá bem? Então, nós vamos ter esse tipo de situação aqui também, tá? E daí, por isso que a gente precisa saber
qual que é a escala, o mapa da bacia hidrográfica, para saber aonde nós vamos fazer o lançamento da nossa macro drenagem e o que porventura tem a contribuir. Então, lembra lá no caso que eu disse que pode ser que eu possa usar 300 milímetros? O que acontece? Esse bairro aqui, como ele vai ser, esse loteamento, por exemplo, como ele vai ser aberto, ele não vai ter, eu não tenho como controlar essa entrada de água montante, então eu não vou poder usar 300 milímetros. Até porque, imagina o seguinte, num futuro, vem aqui e executem um outro bairro aqui, a montante. Como é que eu faço com essa vazão desse bairro montante que vai ter que passar por dentro do meu bairro, tá bom? Outra questão muito importante são as seções típicas de ruas e avenidas, até para que eu tenha a planta da minha área de projeto, beleza? Em função das cotas que vai ficar a rua no final das contas. Porque, imagina o seguinte, vocês projetam a sua drenagem em cima de curvas de nível originais do terreno. Mas aí eu vou ter que fazer corte, vou ter que tirar as camadas de solo orgânico, vou ter que compactar, nivelar, cortar, aterrar, enfim, fazer toda a movimentação de solo para que eu tenha as seções adequadas de ruas e avenidas. E aí, a partir dessas características, é que eu faço o projeto. Ou seja, a partir da rua acabada em projeto, é que eu vou fazer o projeto do sistema de drenagem. Também é interessante eu saber perfis longitudinais de ruas, de avenidas, mas seja ela executada, seja ela em projeto, como que vai ficar, para eu saber qual é a declividade longitudinal. Saber informações geotécnicas e de lençol freático, aí entra a questão construtiva. Exemplo, se vocês forem fazer um sistema de drenagem em Corumbá, provavelmente vocês vão ter que usar rompedores, tá? E aí fica uma obra muito mais cara, porque eu não vou ter só escavação convencional com retroescavadeira. Eu vou ter que usar um rompedor, depois retirar a pedra, depois arrumar material para eu assentar por cima, porque eu não posso jogar pedra por cima da tubulação. Enfim, eu vou ter um custo excessivo em regiões onde a rocha ela é muito próxima ao lençol, ao nível do terreno. Tá? Outra questão é lençol freático, porque dependendo da profundidade do meu sistema, se atingir o lençol freático, eu vou ter que fazer redução temporária do nível do lençol freático. Tá? Vou ter que fazer rebaixamento temporário do lençol freático para que possa o pessoal executar a obra sem ficar dentro da água, tá bem? E claro, saber a curva IDF da região em que eu vou trabalhar. Então, eu preciso saber tanto as características físicas da área, quanto características hidrológicas da área para eu poder fazer um dimensionamento correto, tá? O dimensionamento ele tem que ser feito de uma forma hidraulicamente balanceada, tá? E trabalhando a mais próximo à sua capacidade plena. O evento inicial é aquele evento em que nós usamos como padrão. Então, por exemplo, vai ser uma chuva de 5 anos de tempo de retorno. Então, essa vai ser a precipitação inicial. E nós vamos usar o sistema mais pleno da sua capacidade para a gente evitar ao máximo de ficar trocando o diâmetro de tubulação. Tá? Aí a gente entra nessa passagem em que eu trago ela aqui do jeito que está no livro, justamente para não uma referência direta do jeito que está no livro. Ó. Embora as descargas a serem consideradas para projeto não correspondam às condições atuais de ocupação e de uso da área, o projetista, face às limitações inerentes aos dados básicos, deverá sempre dispensar especial atenção ao desenvolvimento do projeto hidráulico. Porque é o seguinte, galera,
Notem que nós estamos, além dos dados básicos de precipitação, né, os dados básicos hidrológicos, estarem sendo, na sua maioria, inferidos, nós estamos trabalhando com dados probabilísticos, nós temos também uma limitação de que a ocupação pode ser aquela em que a gente não previu no sistema. Exemplo, eu posso estimar que em 30 anos eu terei 40% só ocupado com área impermeabilizada. Porém, quando dá 10 anos, eu estou com 80% da região impermeabilizada. Tá? Então, nós temos que fazer algumas avaliações, prever alguns cenários, para, de fato, ter certeza de que o nosso projeto hidráulico ele está sendo bem dimensionado. Em especial, atenção para a drenagem, porque, galera, é diferente de água e esgoto, né? Que água nós sabemos qual que é a ocupação máxima, esgoto nós sabemos qual que vai ser nós sabemos qual que é a ocupação máxima, então a gente sabe o quanto de água a gente tem que abastecer e o quanto de esgoto nós teremos que coletar. Não muda muito os diâmetros da tubulação, se tiver uma ou se tiver todas as 100% das casas instaladas. E então nós acabamos tendo essa necessidade, nós não temos essa certeza com o projeto de chuva, de drenagem, porque depende da precipitação, tá? E a precipitação, ela não é de fato tão recorrente quanto nós pensamos, né? Ela pode ter uma chuva de 5, uma chuva de 10. Bom, sabendo dessas dúvidas que nós temos, nós fazemos essa avaliação da chuva inicial de projeto para que a descarga ela gere pelo menos uma velocidade de 0,6 metros por segundo, para que evite assoreamento. Professor, mas nós dimensionamos para um tempo de retorno de 5 anos. Quando vier uma chuva de 2 anos, ou seja, uma chuva inferior ao nosso tempo de retorno, a velocidade na tubulação vai ficar abaixo de 0,6. Então, nós vamos ter que aumentar a declividade? Não, nós não teremos. Por quê? Nós temos que conferir se essa velocidade ela vai ser satisfeita para a chuva inicial de projeto. E quando que é essa chuva? É uma chuva de tempo de retorno a cada 5 anos. Tá bem? Então, nós verificamos para essa chuva nossa inicial se de fato nós minimizaremos os assoreamentos dentro da tubulação, consequentemente, minimizaremos a problemática de entupimentos. Porém, a gente confere também em descargas elevadas se vai entrar em carga, ou seja, se a seção vai trabalhar em seção plena, para que a gente não tenha problema de refluxo, ou seja, a água voltar para as bocas coletoras. E aí que está o grande X da questão, quando eu falo que a gente não liga sistema predial de drenagem em sistema urbano de drenagem. Porque se o sistema entrar em carga lá na rua, vai dar refluxo na sua casa. Então, para a gente evitar essa questão de refluxo, de entrada de água, essas coisas, nós lançamos a drenagem na calçada, tá bem? Então, galera, nós vamos ter que verificar, a primeira verificação é em relação às velocidades. E, se em vazões elevadas, ela vai entrar em carga. Bom, como que nós vamos dimensionar? Nós dimensionaremos em conduto livre e basearemos em um regime uniforme. Vamos usar, então, a equação de Manning, a famigerada. Vamos usar o coeficiente de rugosidade dos condutos, seja ele de concreto, seja ele de ADS, que é um PVC mais resistente, material plástico, e avaliaremos os elementos hidráulicos característicos. Aqui a nossa equaçãozinha de Manning, acredito que vocês já tenham
gravado ela na cabecinha de vocês, mas vamos lá. A vazão, ela é o inversamente proporcional à rugosidade, diretamente proporcional ao raio hidráulico, à declividade e à área molhada, onde o coeficiente de rugosidade, raio hidráulico, que nada mais é do que área molhada por perímetro molhado, declividade longitudinal e área molhada da tubulação, tá? Os coeficientes de rugosidade, basicamente nós temos esses dois tipos de tubulação sendo empregadas hoje. A primeira é o mais comum, que é o concreto armado. Ele é dado por essa NBR, a 8890. Ela foi atualizada, tá, em 2019, mas não mudou muito as características construtivas dela. Mas o coeficiente de rugosidade dela é de 0,013. Os diâmetros padrão são 600, 800, 1000, 1200, 1500 milímetros. E nós temos aí, em média, 1,5 m de tubulação. Hoje, eles já estão fazendo o seguinte, tá, galera? As tubulações de 800 até 1500, eles geralmente estão fazendo com 1 metro por conta de peso, tá? E para que uma retroescavadeira ou uma escavadeira consiga manejar essas peças, tá? Sem precisar de um munk específico só para isso. Então, diminuiu-se um pouco o comprimento para ficar mais leve nos diâmetros maiores, para que um equipamento só conseguisse tanto fazer o serviço de escavação, quanto fazer o serviço de colocação dessas tubulações dentro da vala para assentamento. Hoje, o que nós temos, desculpa, não é PVC, é PAD rígido, que é o PAD-ADS, tá? Que é essa tubulação preta. Ela é corrugada por fora, ela é corrugada por fora e lisa por dentro. Obviamente, lisa por dentro para facilitar o escoamento e corrugada por fora para que ela gere atrito dentro da vala. Então, esses dentinhos que tem de corrugado externo é para criar um atrito e essa tubulação ficar bem assentada, bem fixa no solo. O coeficiente de rugosidade dela é bem menor, né, 0,010. E os diâmetros padrão é 600, 750, 900, 1050 e 1200. Para vocês terem uma ideia, eles se correlacionam em termos de vazão, tá? O 800 com 750, o 900 com 1000, o 1050 com 1200 e o 1200 com 1500. Então já percebam, galera, que em termos de escavação e em termos de performance das tubulações, eu consigo ter uma menor escavação para ter com a mesma capacidade de vazão. Outra facilidade é que as tubulações elas são de comprimento de 6 metros, então uma barrona toda como essa, e um equipamento como uma retroescavadeira, que é um equipamento mais frágil do que uma escavadeira, ela consegue ter capacidade de assentar a tubulação sem maiores prejuízos, sem maiores dúvidas. Outra questão é que é o seguinte, percebam que aqui, ó, o assentamento é com argamassa, um assentamento rígido, tá? Então, esquenta, esfria, passa o tempo, essa argamassa tende a trincar, criar fissuras e, eventualmente, com a passagem da água, pode ser que comece a sair um pouquinho de água, ter a lixiviação e uma facilidade maior de solapamento de toda essa tubulação de montante para jusante. Por outro lado, quando eu tenho a tubulação de PVC, as juntas elas não são rígidas, elas são flexíveis, elas são juntas em que conforme movimenta, esquenta, esfria, a tubulação entra, sai, enfim, ela movimenta a tubulação entrando e saindo dentro de uma da outra, da ponta da bolsa, sem ter problema de trincar. Bom, mas então por que não usa PAD-ADS? Porque peça por peça ele é mais caro, tá bom? Porém, percebam que além da escavação, eu tenho tempo de obra e maquinários mais simplificados na obra com ADS e na obra com concreto armado.
E eu ganho em tempo, tá? O tempo ele é menor do que o tempo de obra quando eu uso peças de concreto, tá bem? Então, apesar de eu gastar mais caro com o material, eu economizo em tempo e em maquinário. Lembra, galera? Peão no campo eu pago por diária, então cada dia menos que o peão fica no campo é melhor para mim, que eu consigo reduzir o custo da minha obra, tá? Mas o principal critério do não uso do PAD chama-se culturalmente, a tubulação de concreto armado sempre foi usada, sempre deu certo, não é isso que a gente ouve? Então, agora PAD eu não sei, nunca usei, não sei como é que é. Então, esses preconceitos é o que acaba minimizando um pouco o uso do PAD. Só que assim, o PAD também ele não é de toda maravilha, tá, galera? Porque é o seguinte, como ele é muito liso, a velocidade dentro da tubulação, dependendo da declividade, ela acaba sendo muito alta. Aí eu tenho que fazer aquele, igual, lembra do sisteminha de esgoto? Que eu tinha o PV, aí eu tinha a tubulação rasa, aí depois eu colocava um PV mais fundo, saía lá embaixo, ou seja, a tubulação ela era em desnível, justamente para minimizar o excesso de velocidade no sistema. Então, aí eu acabo economizando, por exemplo, em material, em peça, mas eu acabo aumentando em escavação para justamente diminuir a velocidade, tá bem? Então, eu posso ter esse tipo de probleminha de, dependendo da declividade, ou eu ter que ajustar a escavação, ou ficar caro com escavação, ou a velocidade ficar muito forte. Por outro lado, quando eu tenho uma região muito plana, por conta dessa alta capacidade, desse baixo atrito, da alta capacidade de vazão, eu consigo ter, mesmo com baixa velocidade, mesmo com baixa declividade, eu consigo ter uma alta vazão, porque meu atrito é baixo, tá? O que eu posso fazer, galera? Nós até tem um TCC que uns orientados fizeram. Eles fizeram o cronograma financeiro, na verdade, o custo da obra, usando só concreto. Depois, eles fizeram usando só PAD. E o que aconteceu? Quando eles usaram só concreto, tinha uma região em que ele era muito plana. Na região muito plana, por conta da alta rugosidade, teve que escavar muito. Porém, num outro pedaço do loteamento, a declividade era alta. Então, para a declividade alta, o concreto armado ficou bom. Quando eles foram dimensionar para o PAD, o que aconteceu? O contrário. Na região em que era plano, deu muito certo. Porém, na região em que tinha alta declividade, teve que fazer esse tipo de sistema, aí acabou encarecendo. Então, qual que foi o jogo aqui? Nas regiões planas, nós usamos PAD, e nas regiões com maior declividade, nós usamos concreto. E aí deu, tanto técnica quanto economicamente, o sistema mais viável. Óbvio, galera, que o assentamento do concreto pro PAD e do PAD para o concreto não foi feito colocando uma tubulação uma entre a outra. Aí foi feito com PVs para fazer a transição de material. Tranquilo? E aí a gente chega no dimensionamento hidráulico. Estão lembrados das relações de Manning, galera? O que eu quero mostrar para vocês? Ó? Em termos de velocidade, quando eu estou lá com Y sobre D aqui, ó, próximo a 84, 85%, é que eu tenho a máxima velocidade na tubulação. Porém, quando eu estou com o Y sobre D próximo aqui, ó, de 94%, é que eu vou ter o máximo de vazão. Então, não necessariamente a máxima velocidade é a máxima vazão, porque eu não tenho toda a área. A máxima velocidade, ela está porque a relação raio hidráulico sobre área, área sobre perímetro molhado, prevalece mais área do que perímetro, então eu tenho pouca atrito. Porém, em termos de vazão, quando eu estou com 94%, é que eu tenho uma área razoável para um atrito razoável que me gera a maior vazão no meu sistema. Então, maior velocidade, Y sobre D 0,84 e
máxima vazão, Y sobre D é 0,94. E aí, estão lembrados dessa tabelinha? Olha ela de volta aí, galera. Então, olha, vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando o Y sobre D está próximo de 0,84, tá bem? É quando eu vou ter a máxima relação de velocidade, ó, aqui. Ó, 0,83, 0,80, 0,82, ó, 0,1399. Então, é quando eu tenho a máxima velocidade no sistema. Já lá próximo de ponto 84, ó, 93, está aqui, ó, 0,93, 0,93, cadê? Não, perdão, 0,94 é que eu vou ter a máxima relação, ó, 1,07568. Ou seja, máxima velocidade no sistema e máxima vazão no sistema circular. Tranquilo? E aí, galera, quais são os critérios? Então, resumindo, o nosso critério de dimensionamento hidráulico é recobrimento mínimo é 1 metro, profundidade máxima 4,5 metros, porém, posso trabalhar com maior profundidade, dependendo do equipamento que eu tenha, tá? Lembrando que profundidade é a parte inferior do tubo, ou seja, geratriz inferior, e o recobrimento mínimo é em função à geratriz superior. Diâmetro mínimo 600, lembrando que eu posso usar 300 milímetros. Diâmetro máximo 1.500 milímetros. A lâmina que nós vamos dar, o máximo que nós vamos dimensionar é para 80% do tubo cheio, ou seja, nem na máxima vazão e nem na máxima velocidade. Declividade mínima de 0,5%, porque é o quanto que eu consigo executar. Isso daqui é de obra. Lembra lá que para PVC, o mínimo de obra é 0,05%. Porém, aqui, quando eu estou trabalhando com concreto, eu tenho que usar essa declividade, porque é uma tubulação mais grosseira de ser implantada, mais difícil a obra, então eu uso uma declividade mínima um pouco superior. Se eu estiver trabalhando com o PAD, tá? Eu posso usar a declividade de 0,05%, tá bem? A declividade máxima é recomendado 30%. Acima disso, eu vou ancorar a tubulação. A velocidade mínima recomendada 0,6, para que eu não tenha deposição de material e, consequentemente evito o assoreamento, o entupimento. E a máxima de 5 metros por segundo, para que as peças não se soltem, tá? A tensão trativa, ela tem que ser maior que 2 Pascal, para que eu tenha capacidade de autolimpeza. Essa autolimpeza na minha chuva de inicial de projeto. E o tempo de concentração, lembrando que eu sempre vou pegando o tempo de concentração do trecho anterior e vou somando o tempo de percurso do trecho anterior para eu descobrir qual que é o tempo de concentração no trecho em que eu estou dimensionando. Beleza? E aqui a gente chega também a algumas questões de limitações técnicas, tá? Um resuminho aí. Velocidade mínima, recomendada entre 0,6 e 0,9. A velocidade máxima de 4 a 6, mas não é interessante passar de 5. Em tubos flexíveis, né? Por exemplo, PAD de 3 a 4,6. O espaçamento entre os tubos de visita não superior a 180, mas é recomendado que a gente use no máximo 130, porque é o equipamento que nós temos de desobstrução. O diâmetro mínimo na rede é de 0,30 a 0,6 e o recobrimento também pode ser de 0,3 em bigodes, tá? E de 0,6 em tubulações, desde que eu tenha certeza o tipo de equipamento ou de caminhão que vai passar por cima da minha tubulação. Se eu sei que são veículos leves, a médios, por exemplo, caminhonete, eu posso trabalhar aí com 0,6. Agora, se vai passar ônibus, caminhão, aí eu tenho que trabalhar com recobrimento de pelo menos 1 metro, tá bom? O alinhamento vertical do tubo de visita, para tubos de tamanhos diferentes, né? 80% a 85% da profundidade da linha, ou seja, eu vou colocar o tubo, eu vou alinhar o tubo, só resumindo, isso daqui é o seguinte, se eu tenho um PV, tá? Tem uma tubulação de 600
chegando, mas por algum motivo eu estou tendo que colocar uma de 1 metro. O que eu vou fazer? Eu vou alinhar a geratriz superior do tubo de chegada com a geratriz superior do tubo de saída, beleza? E aí eu vou então afundar o meu PV em relação à tubulação de entrada, para que a geratriz inferior do tubo de saída, o de 1 metro, por exemplo, coincida com a geratriz inferior do PV, tá? É o que eu estou dizendo aqui, né? Que para eu também, em termos da geratriz inferior do tubo, eu tenho pelo menos um pouco de afastamento. A análise hidráulica final, ó, eu vou checar as perdas de carga gerada em todo o sistema, para eu verificar quando tiver o problema de alagamento, ou na verdade para eu evitar que tenha o problema de alagamento. As locações da boca de lobo, eu vou locar então aonde, nós já vimos isso no slide passado, aonde a capacidade admissível da sarjeta ela é superada. Então, a sarjeta não suporta, eu posiciono boca coletora e, consequentemente, inicio a minha rede, meu sisteminha de drenagem. Tá? Aí a gente entra em questão de ancoragem, ó, galera. Se a minha velocidade ela for superior a 5 metros, não tem jeito, eu não consegui fazer essa redução em projeto, ou vai ficar muito caro. Ou se a declividade ela for superior a 20%, eu tenho que fazer ancoragem para eu minimizar, para eu evitar com que a tubulação ela se solte conforme essas velocidades altas acontecerem. De que forma? Se for de concreto, eu vou ancorar a cada 50 vezes o diâmetro. Então, só para facilitar, se eu tenho uma tubulação de 1 metro de diâmetro, a cada 50 metros eu vou fazer a ancoragem se a velocidade for superada ou se a declividade for superada, os limites de velocidade e de declividade forem superados. Agora, se eu estou trabalhando com PVC, eu vou fazer essa ancoragem a cada 100 metros para minha tubulação PVC ou PAD, tá? Eu vou fazer essa ancoragem a cada 100 metros, que é 100 vezes o tamanho do meu diâmetro. Para quê? Para evitar que essa peça, durante a velocidade, a velocidade alta, ela não seja arrastada, tá? Como que eu faço? Eu coloco um bloco de ancoragem, ou dependendo do solo, eu coloco uma estaca rasa, tá? E passo uma cinta ao redor da tubulação. Então, eu fixo a tubulação no meu bloco, que por sua vez está fixada a estrutura dela no solo. Tá? Aqui um exemplo quando a tubulação ela é exposta, mas não é o caso do sistema de drenagem, apesar que eu posso ter também um sistema de lançamento, fazer ela exposta, mas não é comum. E quando ela é enterrada, tá? Eu também travo as juntas para que essa junta não se solte, mesmo com a ancoragem uma longe da outra, tá? Eu deixo essas travas fixas, essas juntas fixas, para que de fato não tenha problema nas tubulações intermediárias, as ancoragens, não tenha a soltura dessa peça, tá? E aí, galera, a gente entra nesses itens de dimensionamento. Eu não vou ler um por um, porque eu vou mostrar para vocês na tabela que é o próximo. Mas vocês dediquem um tempinho lendo aí quais são os passos quais são os passo a passo, qual é o passo a passo do dimensionamento. Ela tem mais uma folhinha aqui, ó, vai até o item 18 do dimensionamento. O que eu vou me atentar apenas nesses dois itens aqui, ó, que são as conferências. O que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos conferir a altura da lâmina de água em relação ao diâmetro, ou seja, para que o Y sobre D fique menor do que 80%, tá? E também vamos conferir as velocidades, se ela fica maior ou menor, maior que a mínima e menor que a máxima. Aqui, galera, tem uma outra conferência que eu faço. De que forma? Lembra que nós dimensionamos a quantidade de bocas coletoras, tá? Em função da vazão admissível da boca coletora. Essa vazão, ela aqui eu tenho duas situações. Essa daqui é uma vazão inferior à vazão teórica, certo? Ela é menor que a vazão teórica. E
eu não coloquei a quantidade certa de boca coletora. Lembra que, por exemplo, pode ter dado 1,6 boca coletora? Aí eu fui e coloquei 2 bocas coletoras, ou seja, eu coloquei boca coletoras a mais do que eu precisaria para vazão admissível. O que acontece? Quando eu solto a obra, a boca coletora ela não está entupida ainda, correto? Então ela está trabalhando a vazão teórica. E também que, ao invés de ter uma boca coletora e meia, eu tenho 2 bocas coletoras. Então o que eu faço? Eu verifico qual que é a vazão captada nessas circunstâncias de 2 bocas coletoras trabalhando em vazão teórica. Aí eu pego essa vazão, vou chamar aqui máxima de engolimento, beleza? Da boca coletora, e não só de uma, mas de todas elas, e vou verificando o que acontece no meu sistema de drenagem. O que eu verifico? Se o Y sobre D está adequado, beleza? E se a velocidade máxima ela está sendo atingida ou não. Por quê? Porque lembra, galera, geralmente quando vocês veem aí uma foto de obra de drenagem, de galeria que rodou, geralmente as tubulações estão novas, ou seja, é bem provável que seja um sistema que acabou de ser entregue e veio uma chuva tal qual a boca coletora trabalhou na teórica e 100% engolindo, há 2 bocas coletoras trabalhando. E aí o meu sistema de galeria ele atingiu a velocidade máxima e acabou solapando, soltando as peças. Tá bem? Então eu também faço essa conferência em função dessa vazão máxima de engolimento da quantidade de bocas coletoras que eu tive que colocar mais, trabalhando ambas em vazões teóricas. E aí eu vejo, bom, para essa vazão teórica, o que acontece na minha tubulação? Tá bem? Se caso acontecer algum problema, eu volto, eu aumento o diâmetro, ou diminuo a declividade, ou eu mudo o tipo de boca coletora, sei lá, eu coloquei boca coletora de 1 metro, aí eu vou mudar a padronização dela para 80 centímetros cada boca, enfim, aí eu vou fazendo esses ajustes também no meu sistema em função dessa limitação da minha boca coletora trabalhando em vazão máxima, tá? E aí a gente vem para a tabela de dimensionamento, que é essa belezinha aqui, tá bom? Eu vou explicar elas item por item para vocês. Então aqui na nossa tabela de dimensionamento, ó, vocês verão que é bem semelhante à outra, mas, galera, eu particularmente prefiro fazer separados os dimensionamentos, tá bem? Então, vocês verão, ó, galeria, comprimento, áreas de contribuição, coeficiente runoff, tempo de escoamento, tempo de retorno, intensidade da chuva, coeficiente da tormenta e descarga total. Vamos lá. Em relação ao comprimento, galera, agora é o comprimento da galeria, tá? Não é mais o comprimento de sarjeta. Então, nós vamos ter que, a partir do momento que a gente precisou colocar a galeria, posicionar cada uma das ou posicionar a boca coletora, nós vamos ter que saber qual é o comprimento de cada uma das galerias, tá? Vamos numerar elas também, 1.1, 1.2 e assim por diante. Em relação às áreas de contribuição, galera, agora é o seguinte, lembra que lá em sarjeta, nós conseguíamos direcionar a descarga, que não foi captada de uma determinada área para uma outra área, lembram disso? Nesse caso, nós não teremos essa flexibilidade. Aqui sim, nós vamos ter que trabalhar com área de contribuição parcial e acumulada, tá bem? O que acontece? Supondo, a área de contribuição da primeira sarjeta, nós pegamos, sei lá, colocamos uma boca coletora a 2/3 do final dela. Então, supondo que se a área fosse, sei lá, facilitar minhas contas aqui, se fosse 900 metros quadrados, nós vamos pegar aqui só 600 metros quadrados, tá bem? Aí, o que vai ter acumulado no primeiro? 600 metros quadrados. Só que os 300 metros quadrados excedente vem para
próxima boca coletora, para a próxima sarjeta. Então, supondo que a próxima sarjeta também tenha 600 metros quadrados, tenha também 900. Mas aí, como está recebendo mais 300, nós vamos trabalhar então com 1.200 metros quadrados. Acumulando mais o da outra sarjeta, nós vamos ter então 1.800 metros quadrados. Ou então, por exemplo, supondo que na primeira sarjeta nós tivemos capacidade de colocar a boca coletora e engolir tudo. E tem 900 metros quadrados. Então, beleza. No primeiro trecho, 900 metros quadrados. Quando a gente for para o segundo trecho, supondo que ele tem uma área de 400 metros quadrados, beleza? Então, a primeira área somada com a segunda área é que vai acumular no segundo trecho. Então, nós teremos 1.300 metros quadrados. Bom, galera, o que acontece? Essa área parcial, ela nada mais é do que a área que está contribuindo diretamente para aquele trecho. A área acumulada é a soma da área que está sendo diretamente contribuída naquele trecho, mais o que tem dos trechos a montante que já estão contribuindo. Supondo o seguinte, ó, que eu tenha... aí depois me apareça uma outra área aqui, sei lá, de 500 metros quadrados, tá? De novo, eu vou pegar 1.300, acumular com 500 e colocar 1.800. Opa, aqui tem um zero a mais, ó. 1.800 metros quadrados. Ou seja, galera, nós vamos acumulando. Se chegar a 3 trechos, por exemplo, a gente vai acumular a área dos 3 trechos para aquele trecho que a gente está dimensionando. Então, lembra que nessa situação agora, nós teremos que ir acumulando as áreas dos trechos a montante para os trechos jusante, tá bem? Mas no exercício vai ficar um pouquinho mais claro a gente conversar sobre isso. O coeficiente runoff também é a mesma situação, tá? Em que vocês podem ou calcular o mesmo para o bairro inteiro, ou ir ponderando em relação à área. Supondo lá, eu tenho uma primeira quadra que é só residencial, aí depois a segunda quadra tem uma pracinha, então tem uma área mais permeável. Então eu posso ir ponderando também de trecho a trecho, tá? Não tem problema nenhum. Aí aqui, ó, no nosso dimensionamento vai aparecer o tempo inicial, o tempo de percurso, somados darão o tempo de concentração. Aqui o tempo de retorno, também mesmo critério, eu posso usar o mesmo tempo de retorno para todos, ou usar tempo de retorno diferente se eu tiver algum trecho que eu tenha necessidade de proteger algum outro tipo de sistema, né? Alguma outra residência, shopping, enfim. Intensidade da chuva, coeficiente de tormenta e descarga total, que é CIA, né? Chuva, coeficiente de runoff, área e coeficiente de tormenta multiplicados. Aí, nós viemos para o item declividade do terreno. Aqui nós vamos fazer duas avaliações, pelo menos. A do terreno, a mínima de obra, a mínima ou a mínima de obra, e aí nós vamos avaliar qual que é a declividade de projeto. Se nós vamos usar do terreno, se nós vamos usar a mínima hidráulica ou se nós vamos usar a mínima de obra. Dito isso, a gente vai conferir a rugosidade também, porque posso ter uma tubulação de PAD, uma tubulação depois de concreto e assim por diante. Bom, vamos calcular o diâmetro em função da equação de Manning, tá? Teremos então as cotas de montante e de jusante, para a gente achar quais são as cotas da geratriz inferior de montante de jusante. Vamos conferir os recobrimentos, vamos conferir a profundidade a jusante, se está maior do que a mínima. Vamos verificar a lâmina d'água, vamos verificar a velocidade e verificar a tensão trativa. E, estando tudo ok, a gente passa para o próximo item, tá bom? Em relação aos postos de visita, aqui estão, depois vocês deem uma olhadinha melhor, mas aqui estão dois tipos, os retangulares e os quadrados. O mais convencional, obviamente, é o quadrado, em que eu tenho alguns alinhamentos, ó, de montante para jusante no mesmo alinhamento,
vindo da lateral e saindo para jusante, vindo montante, jusante e saindo, vindo direita, esquerda e saindo jusante, tá? Posso ter chegadas no mesmo alinhamento, posso ter chegadas em alinhamentos diferentes para ter uma saída só, tá? Essas são algumas das configurações aí de chegadas e saídas de tubulações de drenagem no sistema, nos postos de visita, tá bom? Aqui tem a configuração interna, tá? Com os defletores, para que não tenha nada de sedimento guardado ou armazenado no sistema. Quando eu tenho duas tubulações chegando na lateral, elas vão chegar, elas terão concreto direcionando ambas para a saída, beleza? Quando tem entrada aqui, lateral, a gente tem um defletor que vai bater nesse concreto e vai empurrar. Posso também fazer curvo, que aí é menos turbilhonamento. E quando eu tenho desalinhamentos, nós colocamos, quando eu tenho aqui duas chegadas, por exemplo, chegando de montante, saindo de jusante, chegando na lateral, a gente bloqueia a lateral oposta e dá um direcionamento no sentido de saída para que sujeira não fique armazenada dentro do PV. Tá? Esses fundos de PV aqui é igual nós vimos lá no sistema de esgoto, né? Que a gente dá direcionamento para o efluente que chegar dentro da tubulação, nesse caso, na água de drenagem que chegar em cada um dos PVs, tá bem? Então, aqui os espaçamentos, né, recomendados entre os tubos de visita, tá? Pode chegar até 180 metros, mas não é recomendado para de maiores diâmetros. O ideal é que a gente trabalhe aí entre 100, 130, 120 metros, que é o tamanho do equipamento de limpeza que nós temos, ou o equipamento de limpeza que você tiver disponível na sua cidade, no seu bairro, tá bom? E aí nós chegamos aqui no exercício 6.1, já vou falar rapidinho dele, aquele que a gente vem fazendo desde o exercício 4.2. Então nós vamos continuar com esse exercício, tá bem? E depois vocês farão o exercício 5.5, que é a continuação do exercício 4.3. Tranquilo, galera? E aí a gente vai pro último capítulo, que é o sistema de canal. Eu vou parar aqui, vou fazer um vídeo das deduções das equações e depois nós vamos para o exercício 6.1. Tá bem, galera? Qualquer dúvida, por favor, avisem lá no nosso sisteminha online, nosso espaço interativo. Valeu, galera. Um abraço.